Guarda esse computador. Vamos lá. Naquela reunião que a gente teve com o pessoal do conselho, a gente definimos, né, que eles aumentariam para 256 o número de delegados naquela região, desde que a gente nos comprometesse que os municípios deem estrutura para que os delegados participem sem problema, né, com relação à internet, local, etc. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma planilha automática no Excel e peguei 256 delegados, que é o número que nós temos. Como todas as conferências que tem por aí, a distribuição de delegados é feita Ana Gleide. Dá para você fechar seu áudio, Ana? Acho que deu certo, obrigado. A distribuição do número de delegados é feita por base populacional, né? Então, o que eu coloquei aqui? O Alto Vale. Deixa eu ver se eu consigo silenciar a Ana. Pronto. Então, o Alto Vale, que tem uma população maior de 1.124.000 habitantes, caberia um total de 108 delegados. Como eu cheguei nesse número? 1.124 equivale a 43% da população total do DRS, que é de 2.500.000. 43% dos 256 delegados daria 111, tá? Então, para dar paridade, eu abaixei um pouquinho para 108, tá? Para essa região. A mesma coisa com o Circuito da Fé, que tem 18% da população total, teria 47,59, arredondei para 48. Do litoral, de 34, eu arredondei para 36. Do Vale do Paraíba, região serrana, 62, eu arredondei para 64. Então, das 4 regiões, a única que teve uma pequena diminuição foi do Alto Vale, com 108. Ainda assim, ficou com um número grande de delegados em relação às demais regiões, tá? Então, aqui dá os 256 delegados. Distribuindo assim, por região, os delegados, eu fui para os municípios. Tá aqui. Alto Vale do Paraíba. A mesma lógica que eu fiz para ver quanto cada região teria, eu fiz para o município. O Alto Vale tinha 108 delegados. Vocês lembram lá da primeiro slide? Caçapava, que tem 8,5% da população total da região, teria direito a 9,20 delegados. E aí a gente vai para todos. O que eu coloquei aqui? Por exemplo, Jambeiro, Monteiro Lobato, Igaratá, seus nomes. Oi? Acho que não trocou o slide. Não sei se foi só para mim. Ixi, Maria. Vocês estão vendo ainda o primeiro slide ou não? É pior que eu estou vendo pelo celular também. Travou no total de delegados. Tá, deixa eu voltar. Aqui. Não mudou, né? Ah, pera um pouquinho, só acho que... E agora? Agora mudou. Tá. Agora mudou. Então, vamos lá. Obrigado, Renata. Então, essa lógica que eu utilizei no primeiro slide, usei aqui também. Né? 8,5% da população total da região é de Caçapava. Caberia 9,20 delegados. Os municípios de Igaratá, Jambeiro e Monteiro Lobato, têm as menores populações, não teriam nenhum delegado. Eu coloquei para eles 2, tá? Para cada um.
E também para Paraibuna e Santa Branca, 2 para cada um, que ainda assim está acima da percentual da população dele. Caçapava, 9,20. Eu coloquei 10. Jacareí, de 22,77. Eu abaixei um pouquinho para 20. E São José dos Campos, 70,82. Também abaixei um pouquinho para 68. Então, Jacareí e São José, que são os 2 maiores municípios, eu diminuí um pouquinho, mas ainda assim, eles estão com um número de delegados bom, né, considerável, né, em relação aos outros municípios. Para o município, para a região, perdão, do Circuito da Fé em Vale Histórico. Aqui tem mais municípios, tá? Então, a gente tem que olhar com atenção. Municípios pequenos. Aqui tem muito município pequeno, né? Você vê, ó, Arapeí, Areias, Canas, Lavrinhas, São José do Barreiro e Silveiras. Teriam menos de um delegado, tá? Então, esses todos eu coloquei aqui, ó, um delegado. Tá vendo? Um delegado para todos eles aqui. Potim, diminuiu um pouquinho, veio para 2. Lorena também, diminuiu um pouquinho para 8. Cruzeiro também diminuiu para 8. Guaratinguetá diminuiu, essa que teve a diminuição maior, de 12 para 8, porque senão não chegaria nos 48. Ou então, manteria 12 para Guará e não teria delegados para os municípios pequenos. Como a intenção nossa, né, de todo, vocês sempre falaram, todo mundo pensa disso, todos os municípios têm que estar representados, né? Então, a gente diminuiu um pouquinho desse município para poder dar vaga para todos. Bom, deixa eu falar mais a última região, depois eu volto aqui. Litoral Norte. Litoral Norte tem direito a 36 delegados, ficando a mesma coisa, o cálculo, tudo a gente fez do mesmo jeito, né? Então, 12 para Caraguá, 4 para Ilhabela, 10 para São Sebastião e 10 para Ubatuba. Total, 36. Tá, os meninos de Caraguá que estão aí, estão vendo. E, por fim, Vale do Paraíba, região serrana. Temos também municípios pequenos, como Lagoinha, Natividade da Serra, Santo Antônio do Pinhal, Redenção da Serra, que vão ficar com um delegado, tá, para cada um. São Bento, São Luís, vão ficar com 2, Tremembé com 4, assim como Campos do Jordão, Pinda com 16, Taubaté com 32, que é o município maior aqui da região. Tá. Tanto Taubaté quanto Pinda, como Campos do Jordão e Tremembé, tiveram uma pequena redução em relação ao número de delegados, né, com essa percentual aqui. O que eu tenho pensado em relação a isso, e principalmente aqui no Circuito da Fé? A gente sabe que muitos municípios, principalmente os pequenos, não conseguem fazer a conferência, encaminhar delegados. Então, vamos supor que Arapeí e Bananal não consigam fazer a conferência. Esses 2 delegados que eles teriam direito, a gente remaneja para outro município aqui. Tá? Por exemplo, nesse caso do Circuito da Fé, Guaratinguetá, que foi o mais prejudicado, vamos pôr entre aspas, a gente seria para eles. E a gente teria que ver, né, quem tanto não vai fazer para refazer esse cálculo. Tá? Então, o que a gente precisa? Eu havia pensado aqui, não sei o que vocês acham, vou colocar para a discussão. Deixa eu fechar aqui o planilha, a gente pode se ver. Eu pensei em a gente... Não, nós temos 39 municípios. Vamos dividir entre nós 12, 3 para cada um, e o DRS fica com 6. E a gente conversa com os municípios para saber, você vai fazer a conferência? Vai fazer uma plenária? Né? A gente
tentar fazer o máximo possível de municípios que façam a conferência ou plenária, né, para ter a participação, né, de diretrizes dos municípios, delegados, né? Então, a gente ficaria responsável por 3, ligaria, eu acho muito mais lógico a gente falar com os presidentes do conselho, tá? Porque secretário, a gente fala, já conversou várias vezes sobre isso, né? A gente conversa com o presidente do conselho, que às vezes até é o secretário, mas a gente conversa assim, olha, você vai fazer a conferência? Ah, não vou fazer. Não, mas vamos fazer, porque é isso. Você tem a possibilidade de plenária, né? A gente passa todas as possibilidades para eles e tenta fazer com que aconteça a conferência lá, ou uma plenária. Em que, se não conseguirmos mesmo, a gente vai pegar os delegados, delegadas que cabem àquele município e repassa para os municípios daquela região. Tá? Eu acho que a gente não deve passar de uma região para outra, né? Deve ficar dentro da região mesmo. E é isso. Agora eu queria colocar em discussão com vocês aqui. O que vocês acham? Se é boa essa proposta? Se vocês têm uma proposta melhor? Edivan, São José dos Campos. Alguém quer levantar a mão, falar primeiro? Vai, Edivan. Vai, Edivan, pode falar. A proposta, acho que a proposta está boa, entendeu? Principalmente essa segunda parte, da gente dividir os municípios, que a gente está meio que atrasado com nossas atividades, e começar a fazer essa articulação já, de estar entrando em contato com os municípios, estar vendo quem realmente tem interesse, já está te articulando, ou ainda nem consegue. E eu acho que a gente tem que dividir isso e começar para ontem. Praticamente chegando ao final de janeiro, né? Tá dando para ouvir, não. Marcos, seu microfone está desligado. Desculpa. Obrigado. Eu ia pedir para ele deixar para falar depois, mas ele caiu. Acho que ele volta daqui a pouco. Então, Sebastião, pode falar, por favor. Eu achei a sua proposta legal, certo? A gente entra em contato com essas cidades aqui do Circuito da Fé Vale Histórico e as cidades que não fizeram a conferência ou o outro trabalho referente a essa distribuição para as outras cidades, certo? No caso, Palavrinhas, que ficou acho que só uma vaga também, certo? Sabemos que Guará tem 8, mas Lavrinhas também precisaria de mais vagas, já que Lavrinhas está se despontando, né? Aí, quem não, a gente encaixava essas cidades que estão se despontando nessas vagas que poderá sobrar. Certo. Mais alguma coisa, Sebastião? Não. Tá. Outra coisa que eu esqueci de falar, que a gente precisaria decidir também, o município tem uma vaga. Qual segmento vai representar esse município? Usuário. Tem que mandar ou um usuário. Então, mas se for só usuário do município pequeno, não vai sobrar usuário para o município maior. Então, ela tem que ir na negociação. Fazer uma conversa com
Exatamente. A gente tem que conversar com os municípios para saber se, olha, da sua cidade, quem tem mais disposição, mais condições, mais vontade de trabalhar na conferência, né? Então, assim, não, eu tenho aqui um trabalhador que é fera. Então, então você traz um trabalhador. O outro município tem um usuário que está com anos na luta. Então, a gente traz o usuário. O município que o gestor está muito avançado, então vem gestor. A gente vai precisar conversar, né, com eles para definir isso também. E isso vai caber à comissão. Tá? Renata, você levantou a mão? Oi, Marcos, sim. Eu fiquei em dúvida, cortou um pouco o seu áudio lá no começo. Você chegou a falar uma coisa de dividir o número total de delegados por número de municípios e ficaria 3 para cada? Teve isso? Tá, não. O que eu fiz é o seguinte. Nós temos 39 municípios. Uhum. Nós somos em 12 aqui no grupo. Cada um de nós ficaria com 3 municípios que seriam os nossos tutelados, vamos dizer. A gente vai ficar em cima deles, cobrar para saber. Por exemplo, eu sei que São José dos Campos já está bem adiantado. A gente pode até tirar dessa turma, né? Ubatuba já fez a conferência. Então, a gente também, se já está feito, não tem mais nem o que conversar com eles. É só pegar o que veio, né? Entendi. E a gente precisa ver isso. Então, a gente vai... Cada um vai ficar com 3 municípios. Digamos que a Renata, Tá. que é de São José, vai ficar com Santa Branca, Igaratá e Monteiro. Uhum. Tá? Aí, Monteiro falou assim, não, eu já fiz. Já fez? Tá pronto. Igaratá, não vou fazer. Não. Aí tenta conversar com a Tatiane, tenta conversar com o pessoal de lá, para ver se a gente consegue convencer. Né? Aí você vai fazer isso. Né? Uhum. Entendi agora. Tinha E a gente entendido errado. vai fazendo esse trabalho até conseguir. Tá bom? Tá, ia falar do número de vagas. Eu acho que é o jeito talvez mais correto, né? E o que vocês sempre fazem, essa divisão por número de habitantes dentro da região, né? Eu fiquei em dúvida se a gente dividisse só por número de habitantes, direto para cada cidade, se esses números não seriam um pouco diferentes, mas talvez não, proporcionalmente, talvez não fosse. Porque eu fiquei preocupada com Circuito da Fé, né? Que tem muitos municípios, apesar de serem pequenininhos. E daí eu fiquei em dúvida de Aparecida, que está com 8 vagas, mas eu acho que o número lá era próximo a 3. E agora que você levantou também, é uma questão Nossa, está importante, né? certíssima. O que levar em consideração para escolher se tiver apenas um delegado, né? Eu estava aqui pensando antes de você falar isso, de ser no mínimo 2 delegados por cidade, mas daí vai fugir a regra da proporcionalidade de habitantes. Mas eu também fiquei olhando, 64, não, quanto era? 68 para São José? Eu, assim, é um número muito grande, mesmo a cidade sendo muito grande, não sei se tem tantas coisas diferentes para 68 delegados falarem, sabe? Eu não tenho muita solução para isso, assim, mas eu colocaria, de repente, dividir por cidade, um mínimo de 2 por cidade, depois os que sobrarem ficariam para as maiores. Eu não sei se isso é possível ou não. O pessoal que tem mais experiência aí, se puder se colocar. Eu vou compartilhar a tela novamente, porque você está correto. Eu não sei, eu comi uma bola terrível aqui. Realmente, Aparecida, 8 é muito. Eu acho que o que a gente poderia fazer, o que estava faltando em Guará, está sobrando em Aparecida. Eu acho que se a gente colocar 4 em Aparecida e 12 em Guará, dá os 48. E aí fica Ô, Marcos, bem mais próximo. Oi? por que não coloca, então, 11 em Guará e 2 em Lavrinhas, já que Lavrinhas está se despontando? Então, a gente precisaria ter um argumento Lavrinhas que está não se fosse... despontando, Barreiro está se despontando. Então, mas aí, se eu for aumentar para Barreiro, eu vou ter que aumentar também para Silveiras, para Roseira, para Queluz, para Não Piquete, entendi. Tá. tá? Porque aí, porque não é porque eu estou despontando, mas eu quero me despontar também. Né? Então, os outros vão ter direito também.
Aí já vai ficar fora, né? O que a gente pode fazer, os municípios, digamos que Arapeí e Bananal não façam. Esses 3, a gente já vai jogando para outros aqui. Tá certo? Tudo bem, gente? Vou até salvar isso aqui. Tudo bem. Tá. E com relação à proposta que a Renata colocou aqui, de diminuir um pouco para São José. Eu acho complicado isso, Renata, porque tudo bem, é uma quantidade grande de delegados, né, 68, mas o município de São José tem 700 e poucos mil habitantes, né? Eu acho que se você for olhar proporcionalmente a população de um com outra, você vai ver que vai ter pouca representação de São José. Apesar de parecer muita coisa, não é bem assim. E o que acontece normalmente em todas as conferências é por base populacional. Por exemplo, se a gente fosse levar em conta isso, o estado de São Paulo teria menos delegados na nacional, porque São Paulo tem uma delegação grande em comparação com outros estados, porque a população nossa é maior. Então, se a gente acha que não, São José não deve por causa disso, São Paulo também não deve, porque Sergipe tem uma população pequena. Tá? E a lógica é geral, o Ministério já fez isso, o Ministério não, o Conselho Nacional definiu isso já há muito tempo, e é o que está sendo feito. E para a gente mudar a regra agora, né, a gente até pode, mas tem que ter uma justificativa plausível para isso, né? Eu sei, é complicado. Eu só sugeriria, então, assim, mínimo de 3 por cidade, porque daí teria justificativa de 1 por segmento, e, de repente, a gente volta isso aí. Os que sobrarem por questão populacional. Bastante. Eu não entendi o que a Renata falou, acho que deu uma ela cortada aí. Diminuir um pouco o número dos maiores, aliás, aumentar os pequenos, ver quanto sobra e aí transferiria isso para os maiores. Colocar o mínimo de 3 por município e o que sobrar dividir por questão populacional. Aí o que aconteceria, Renata? Os municípios maiores ficariam com pouquíssimos usuários. E o que a gente tem que pensar também, a gente pensa, nossa, mas Arapeí nunca tem acesso a nada. Mas São José dos Campos tem uma cidade imensa. A população mais periférica tem até mais dificuldades de acesso do que Arapeí. Eu digo já Arapeí e São José, porque são os dois extremos, maior e menor população. Às vezes, São José tem menor acesso do que Arapeí, que está tudo ali perto. Então, eu estou com dor de barriga, ou eu estou com câncer, eu vou no mesmo lugar, porque só tem um lugar lá. Enquanto que São José tem que ficar, vai para a UBS, da UBS, mandar para a Policlínica, né? Então é mais complicado. Tá? Mas vamos fazer esse estudo que você colocou aqui. Deixa eu colocar. Ô Marcos, eu tenho uma proposta aqui. Diga. Posso falar? Pode falar, claro. Então, olha, eu acho o seguinte, São José vai fazer a conferência dia 3 e 4 de março, vai estar meio em cima o prazo, né? Mas eu acho o seguinte, como nós vamos fazer esse contato das cidades para saber onde vai fazer, onde não vai fazer, qual é a minha proposta?
fechando a minha conferência no dia 4, vamos supor, não sobrou vaga minha, não vejo nenhuma possibilidade, eu não vejo nenhum problema da gente estar cedendo para aquelas cidades que estão interessadas, que estão mesmo empenhadas em estar participando, estar fazendo a sua conferência, entendeu? As vagas ficarem remanescentes. Por quê? Eu vou ter um número de delegados aqui na minha conferência de 250 delegados, porque a cidade é enorme, né? O número está até pequeno ainda para delegados. Mas, sobrando vagas remanescentes, não havendo aquele interesse, não vejo nenhum problema da cidade estar disponibilizando, tá bom? Tá, certo. Só que o complicado é que, como está lá no finalzinho, se o município, por exemplo, não, para ter um delegado, não vou fazer. Aí, quando chegar em março, eu te libero mais 2. Agora já passou tempo, não vai dar tempo do município se preparar para fazer a conferência. Deixa eu só fazer aqui a proposta da Renata. Ó. Se eu colocar aqui 3 para API, 3 para Areias, 3 para Odanal, 3 para Cachoeira, 3 para Canas, 3 para Cunha, 3 para Lavrinhas, 3 Piquete, 3 Potim, 3 Queluz, 3 Roseira, 3 São José do Barreiro, 3 para Silveiras. Dá 71 delegados. Eu tenho que tirar daqui 13, 23. Da onde que eu vou tirar isso aqui? Se eu for tirar também, aumentar aqui também, 3 para Igaratá, 3 para Jambeiro, 3 para Monteiro, 3 para Ibuna, 3 para Costa Branca. Ó, já aumentou 5 aqui. 3 para Lagoinha, 3 para Atividade, 3 para Redenção, 3 para Santo Antônio, 3 São Bento, 3 São Luís. 74, aumentou em 10. Ó, nós estamos aqui. Com 294 delegados. 294 menos 256, 38. Nós temos que tirar 38 dos municípios maiores. E aí, se a gente tirar isso, vai ficar... Sem contar também que tem a questão do segmento. Porque a gente vai sobrar para os municípios maiores só mais trabalhador e gestor. Não, mas os 3 seriam um de cada segmento, né? Então, mas a paridade são 50% usuários, 25% entendi. trabalhador e 5% gestor. Uhum, então, entendi. Entendeu? O que vocês acham? Eu acho que o jeito o Edivan falou, eu acho que é um dos rumos. Certo? No caso, ele está falando que São José dos Campos. No caso, ele ia beneficiar a região dele, né? Que já não entra aqui na nossa do Circuito da Fé. Então, se fosse para passar para todo mundo a mesma lógica, então aqueles que não fizessem, no caso do Cruzeiro, 8 vagas. Se o Cruzeiro não fizesse 8 delegados, sobraria a vaga. Essas vagas iriam para alguma outra cidade aqui da nossa região. O correto é isso. A população do Circuito da Fé tem direito a 48 delegados. Distribuídos dessa forma, se for proporcionalmente à população. Se for fazer alguma alteração, tem que ficar no 48. A soma tem que ser 48. Vou fechar aqui, ó. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Eu entendi a linha de pensamento da Renata, mas eu acho que nós ainda temos que fazer as conferências para a gente ver o que vai sobrar, para a gente distribuir o que sobrar, não é mais fácil? Então, a gente vai chegar no dia 5 de março e falar assim, eu tenho vaga. Aí o município fala assim, agora não dá para fazer mais. Porque para fazer uma conferência, tem que publicar, fazer o decreto, tem que convocar, tem que... É uma burocracia grande que tem que ser cumprida.
Se o município não fez conferência antes, e não puder fazer plenária. Porque a plenária Então, é mais rápido, mais fácil. Então, se a gente entrar em contato com essas cidades, saber qual vai ser o dia da conferência ou da plenária deles. Aí, no caso, você dá um prazo para a gente, hoje é quinta-feira, a gente reunir na próxima semana. A gente já ligamos para essa cidade, sabemos se é conferência, se é plenária, se está tudo certo, se vai fazer ou não. Aí a gente tem uma base, não é? Certo, isso. Mas você é presidente do Conselho de Cruzeiro, certo? Certo. Então, você não sabe dizer se você vai conseguir ter 8 delegados ou se, de repente, você vai ter mais do que 8 pessoas querendo ser delegadas. Isso. Então, como é que os outros municípios vão saber se vão conseguir preencher a vaga? Né? Não, E o mesmo... sabendo, Marcos, se a gente já saber que os outros municípios vão ou não fazer, a gente já tem uma base. Olha, tipo assim, a cidade, vamos supor, Arapeí não vai fazer. Então, nós já sabemos que é menos uma vaga de Arapeí. Exatamente. Certo? Então, essa foi a minha proposta. É mais fácil a gente já ligar para esses municípios, saber qual é a situação. Vai fazer? Não. Não vamos fazer, ou vamos fazer uma plenária. Aí, na próxima semana, a gente se reúne e fala, ó, tal cidade vai fazer, tal cidade não vai fazer. Então, quer dizer que as cidades têm que se encaixar no que tem de vagas. Tá, vocês estão vendo a planilha de novo, né? Foi o que você propôs, não foi? Certo, isso mesmo. Então... vamos só pensar aqui, ó. A gente vai ligar para todo mundo. Então, a minha panelinha aqui, ela faz conta certinho. Quando eu não faço coisa errada, ela faz certo. Ó, Arapeí não vai fazer. Eu tiro daqui. Ó, já baixou para 47 aqui. Se Cachoeira Paulista não vai fazer. Opa, já estão sobrando 3. Aí, esses 3, a gente vai começar a distribuir aqui para os municípios. É por isso que a gente precisa... A primeira coisa é falar com os municípios. Vão fazer? Bom, ótimo. Está previsto, inicialmente, tantos delegados para vocês. Aí, depois de definido quem vai fazer e quem não vai fazer, a gente refaz a conta e diz, olha, a gente jogará 1, mas vai dar para ser 2. Né? Menos que isso não vai ser. Né? Porque aqui já está o mínimo para cada município. Acho que vai ter que ser isso. A gente só precisava deixar também, antes de distribuir de novo as sobras, deixar bem claro o critério de escolha, né? Porque todo mundo vai querer a vaga, assim, teoricamente. Certo. Eu tirei de Arapeí, lá abriu e falou, não, eu quero. Não, a gente tem que definir aqui uma regra. Uma regra, para saber, não. exato. Saiu de Arapeí, vamos, qual que é o que está com aí já tem que tem uma maior? fila. Seria para Queluz. Por exemplo. Queluz tem 1,37. Ou então vai para Potim. A gente tem que avaliar aqui. A gente tem que definir, que nós vamos definir como fazer isso. Não precisa ser agora. Né? A gente pode definir uma regra para redistribuir essas vagas de uma forma econômica, mas a gente tem que definir depois isso. Hoje, o que a gente precisa definir é quem vai ligar para quem. Então, já que você pode já definir? Pode ser. Tá, então eu vou ligar para Bananal, onde eu já tenho acesso, certo? Só um minutinho. Arapeí. Espera só um minutinho. Eu vou compartilhar uma outra tela aqui. Certo, você já distribuiu? Vocês já vão vendo. Então, vamos lá. O Sebastião, Bananal. Bananal, Arapeí e Areias. Tá. Eu acho que vai precisar de mais, porque se todo mundo tivesse presente, a gente poderia fazer esse jeito, 3 para cada um. Mas nós estamos em quantos? 8. 8. 8. Não, é que eu estou 2 vezes aqui. Então, tira você. Então, faz o seguinte, ó, eu vou dar a minha contribuição, tá certo? Tá, vamos lá. Então, eu ficaria também com São José do Barreiro,
São José do Barreiro. Queluz Queluz. e... Eu não sei se a menina de Lavrinhas está tá aí. Ela não está no CN, não. Sebastião também? Eu faço Lavrinhas também, tá? Então, tá bom. Então, o Sebastião está com 6. Vou marcar aqui. Sebastião, 6. E Cruzeiro, que eu já estou em Cruzeiro, né? Cruzeiro vai fazer, viu, Marcos? Cruzeiro vai fazer? Então, vai peraí. fazer, é agora em março. Então, Cruzeiro, eu vou pintar Já saiu outra cor aqui. até saiu o edital já. Vou pintar de amarelo e de vermelho. Cruzeiro a gente já sabe o que vai fazer. Vai fazer. Então, São José dos Campos também, certo, Edivan? Edivan, está aqui? São José vai fazer. Vai fazer, né? Então, Conferência Municipal de Saúde, vai. então para São José ninguém precisa ligar. Nem para Cruzeiro e nem para Ubatuba. Que Ubatuba também já até mandou relatório para mim. Então tá. Vamos lá. Quem está aqui mais? Renata, você que está mais falantinha hoje, hein? Para quem Olha, você pode eu não tenho conversar? contato de ninguém, mas eu posso ligar. Então, eu vou passar no Acho que grupo. Monteiro. Tá, vamos lá, então. Tá? Renata. Quem mais? Paraibuna. Renata. Eu acho que, como eu trabalho no GVS, se eu falasse com esses municípios, os primeiros, acho que eu consigo. Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro, Paraibuna e Santa Branca. Opa, 7 então para Renata. Renata tá. Renata. 7. Quem mais aqui? Alex e Adriano, vocês são do litoral. Bem. Edivan? Caraguá vai fazer, né? Porque eu recebo notícia da prefeitura de Caraguá, eles estão, acho que é Caraguá mesmo, eles estão fazendo já o trabalho para a conferência. Você já recebeu essa confirmação? Eu recebo todo dia notícia de Caraguá, da assessoria de imprensa. Ô, Marcos, qual que foi a pergunta? Desculpa. Então, para quem que você pode entrar em contato para saber se vai fazer conferência ou não? Aquilo que a gente conversou, né? O que você passar para mim, eu faço, tá bom? Então todos os outros municípios. Brincadeira. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai ver os outros, o que sobrar a gente divide entre a gente, você um pouquinho e mais alguém aqui. Tudo bem? Oi, Marcos, eu estou tendo uns problemas particulares aqui. Você pode mandar depois no WhatsApp para mim? Eu agradeço. Sim. Tá, joia. Aí eu garanto que você está me passando. Tá. E eu vou colocar no grupo também o contato de todos os presidentes de conselhos municipais. Que aí, a Renata vai ligar para o presidente do conselho de Caçapava, que é o Adriano, o telefone do Adriano é X. Aí ela fala com ele. Beleza? Ótimo, sim. Berval. E a gente vai combinar que é para ligar, né? Não é para mandar e-mail. Não ficaria só com calção. Desculpa? O pagamento eu faço em outro cartão. Certo? Acho que o Edivan está aberto o microfone dele. Não era com a gente que estava falando. Eu ia perguntar se a gente vai fechar que o contato vai ser por telefone, ou se pode ser e-mail, porque a gente precisa da resposta logo, né? O que você pode fazer é o seguinte, manda um e-mail. Deu 2 dias. 2, 3 não responderam, aí você liga. Começa a ligar, tá bom. Tá bom? Acho que é melhor, né? Tá bom. E uma coisa que eu acho que podia acertar também, toda resposta que estiver, vocês já me passam, que eu já vou alterando aquela tabelinha lá. Beleza? Tá, sim. Ô, Marcos, é o seguinte,
Se quiser acrescentar, já que aqui eu trabalho com a maioria dessas prefeituras aqui da nossa região, eu posso também ajudar mais um pouquinho, tá certo? Eu Opa, posso, no ótimo. caso de Silveiras, que está dentro do meu... Silveiras. Silveiras está dentro do meu, da minha turma, Piquete está dentro da minha turma, Piquete. Potim também, tá? O meu jornal circula de Roseira a Bananal. Puxa Então, vida, então. então eu tenho esses contatos. Cunha também está dentro. Cunha. É, Ó, você está, por enquanto, com 10. tá. Então, vamos fechar com 12. Lorena e Roseira. Lorena E Roseira. Depois e você só Roseira. passa para minhas cidades, tá bom? Tá, joia. Eu passo. Eu já começo amanhã nisso aí. Ótimo. Então tá bom, Sebastião. Olha, o Roberval, acho que precisou sair. O Alex, o Adriano, não sei se vocês estão vendo no áudio, se não estou conseguindo falar. Eu vou entrar em contato com eles individualmente e ver se eles podem colaborar com algum município. E o restante a gente divide aqui entre o DRS e o Edifan. Tá certo? Certo? Então, Tá bom. tá ótimo. Definido isso. Eu vou fazer o seguinte. A Adriana mandou Não mensagem. vou pensar com vocês. A gente tem uma pré-definida o número de vagas para cada município. Vocês acham correto, o que eu devo fazer? Mandar para todos os presidentes, conselhos e secretários municipais de saúde, dizendo, olha, inicialmente, o número de delegados que seu município tem direito é tanto. Né? Caso algum município não vá fazer conferência, as vagas desse município serão remanejadas. Então, você pode ter um aumento do número de delegados. Aí, quando vocês ligarem, pode ser que eles já saibam que ele tem direito a X, tal, fica mais fácil para vocês conversarem. Certo. Tudo bem? Certo. Aí isso aí você faria, no caso, amanhã? Eu posso fazer hoje ainda. Então tá. Eu já mando hoje para todo mundo aquela planilhinha que tem o número de delegados de cada município. Aí na segunda e terça-feira a gente começa a ligar, né, Renata? Dando tempo para eles ver os e-mails. Tá, Então, não sei, eu ia sugerir para a gente não mandar ainda, porque tem bastante gente que não está na reunião, e eu não sei se eles iriam sugerir alguma outra coisa. Mas aquele negócio, a gente já não dá o pontapé, o negócio não vai sair. A gente já mas a gente coletaria essa atrasado. informação se eles vão fazer ou não, né? Isso a gente faria. Desculpa, não entendi, Renata. A gente coletaria essa informação, de qualquer forma, né, sem os outros participantes aqui. A gente vai, para a próxima semana, trazer essa informação de se os municípios vão fazer ou não a conferência municipal. Isso. Mas eu não sei se nesse momento é necessário falar o número de vagas. É que eles estão precisando, tem muitos municípios questionando quantos delegados vocês vão poder eleger. Por exemplo, Ubatuba já fez a eleição. Eles têm a classificação, vamos dizer assim, dos delegados, esperando só saber quantos eles vão poder encaminhar. Entendi. E até mais fácil, Renata, porque já dá um estímulo neles a fazer. Tá. Aí a pessoa fala, nós temos uma vaga. Porque muitas das vezes o município não fica nem sabendo que tem a vaga. Aí quando ele sabe, já passou o prazo, isso e aquilo. Então é mais um incentivo, né? Tá bom. Então fica ótimo, porque daí tem... Se for mandar hoje, né? Teria hoje e amanhã, e segunda a gente começa a perguntar, tá bom? Tá certo? Certo. E eu não vou colocar aqui para ninguém dos que estão ausentes fazer contato, porque eu não posso falar assim. De repente, o Fernando fala, não posso ligar para ninguém. Aí a gente tem que respeitar também, né? Tudo bem. Qual que é o prazo para mim poder estar entregando as cidades? Então, a gente vai marcar uma reunião para a semana que vem, pode ser? Quinta-feira, mesmo bate-horário, bate-canal, não sei. Perfeito. Vou tentar fazer funcionar esses Teams, porque
esse Zoom que eu estou usando, eu pedi uma autorização para hoje, né? Porque achei que pudesse dar problema no Teams. Mas não posso ficar usando toda semana também isso. Tá? Então, a gente marca uma reunião para a semana que vem e a gente fecha isso. Tá bom, então a gente tem que ter essas respostas até dia 26. E só para deixar bem claro, né, nessa informação que você vai passar das vagas, Marcos, que é um número preliminar, né? Isso. Eu vou deixar bem Tá. claro isso. E outra coisa que eu ia falar, se algum de vocês tiver alguma resistência, porque você, não vou falar, quem é Renata? Quem é Sebastião? Não vou falar. Aí vocês dão um toque, aí eu tento ver a Nádia, falo assim, que é a diretora regional, blá, blá. Aí às vezes eles podem dar um pouco mais de atenção. Não Marcos, acontece, é difícil isso, mas... Se for mandar e-mail, eu já posso mandar você copiado? Ótimo. Por favor. Tá. Tá bom? E daí é o E, seu e-mail, o que você manda as coisas pra gente, não é DRS. isso. Não, DRS 17-avaliacal, blá, blá, blá. Tá, isso aí, tá bom, obrigada. E você se apresenta enquanto membros da Comissão de Apoio Regional da 9ª Conferência Estadual de Saúde. Etapa macro regional do DRS Taubaté. Tá bom. Tá? A gente tinha uma outra pauta, que era a relação às subcomissões de comunicação e de relatoria. Eu não sei se vocês querem discutir isso ou não. A gente discutiu isso na outra reunião. E tinha ficado... Alguns de vocês já tinham se proposto a fazer parte de alguma reunião, de alguma comissão. Só que quem está aqui já falou onde vai. Quem não colocou, não está aqui. A gente pode deixar isso para uma próxima. Porque esse trabalho de comunicação inicial, vocês já estão assumindo, né? Que é de falar com as pessoas, independente de estar na comissão de comunicação ou não. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, melhor deixar para o próximo. Então, tá certo. Podemos encerrar a reunião? Ô, Marcos, de repente daria para mandar pelo WhatsApp, não? Uma listinha com as comissões, e daí o pessoal ia preenchendo? Pode ser também. Eu vou dar mais prioridade agora para mandar para vocês os contatos dos Sim, claro. presidentes dos conselhos, os municípios que cada um de vocês vai entrar em contato, para vocês já começarem isso. Depois eu vou mandar um e-mail para os secretários e presidentes de conselhos, dizendo preliminarmente o número de delegados que eles terão, e depois a gente parte para essa história das subcomissões. Tudo bem? Tá ok, então, gente. Acho que por hora é só. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, nem seus cabelos caíram hoje. Foi tudo calmo. Verdade. Cheguei com... Estou saindo com o mesmo número de cabelo que eu cheguei. Então, tá bom, gente. Olha, muito obrigado. E a gente vai se falando pelo grupo. Se alguém quiser falar alguma coisa particularmente também, né? Vocês têm o contato, telefone, WhatsApp, tudo. Tá? Um abraço, gente. Obrigado. Um abraço, boa tarde. Até a próxima. Boa tarde. Tchau.